Então, eu me chamo Catarina Arruma da Silva, conhecida como Catarina Guató. Nasci na aldeia, quando não tinha aldeia, mas nós morávamos na Barra do São Lourenço, eu, meus pais e minha mãe. Aí quando eu tinha 9 anos, vou contar uma que eu nunca contei para ninguém. Quando eu tinha 7 anos, eu levei um acidente de um cachorro passou no vão da minha perna. Meu avô caçava, né? E eu saí correndo atrás dele para pegar o passarinho que ele tinha matado. O cachorro passou no vão da minha perna. Quase que eu passei para melhor, né? Mas com os remédios indígenas lá eles me deram e até no meu braço eles me furaram com arame para mim não morrer. Tirar aquele. E graças a Deus eu estou aqui, né? Acho que começo quando eu casei também vim para Corumbá. Meu casamento não foi muito bom, né? Apanhei bastante para aprender. Falo para aprender porque o mundo é uma escola tão doída, mas você aprende muita coisa. Mas não queira aprender pelo mundo. A gente sabe que a população indígena tem desacreditado um pouco da política, né? E hoje, igual eu sempre falo, né, pros meus parentes, né? Hoje em dia a gente não ganha mais as nossas batalhas, né? Com flecha, né? A gente ganha se formando, né? Entrando na política, se organizar, se fortalecer, buscar valorizar a cultura, né? Ir atrás de ferramentas que possam dizer ao mundo, né, ao Estado brasileiro que a população indígena ainda vive aqui. A gente tem ainda aqui no estado, no Brasil, né, o preconceito, né? Preconceito das pessoas, né? O preconceito institucional, né? A gente sabe que ainda existe, né? No Brasil, né? E não é assim que vai mudar isso, né? De uma hora para outra, não. A gente sabe que ainda existe e muito ainda, né? Além de ajudar meu povo, né, além de estar presente no meio deles, né, a gente tem levado políticas públicas, né. A gente sabe que não vai ser fácil, né, levar todas as políticas, né, tanto na saúde, educação, ciência social, né, mas a gente tem feito nosso trabalho, sabe? A nossa vida tem sido, né, lutar pelo direito aos nossos territórios, né. Eu vivenciei muitas vezes meus parentes morrerem, né, por isso. E são coisas que marcam a gente do início ao fim de nossas vidas, né? São jovens, né, jovens, mulheres, crianças, né, idosos que caem, né, que são mortos, né, por lutar pelo seu território que antigamente eram nossos, eram deles, né? Como eu já mencionei anteriormente, o povo quiniquinal perdeu seu território ali por volta de 1910, né, porque um pesquisador, né, o Roberto Cardoso, ele escreveu num dos seus trabalhos que o povo quiniquinal era um povo que já tinha sido extinto. E devido a isso, né, a própria FUNAI, o SPI, antes da FUNAI, eles diziam que o povo quiniquinal não existia mais. E por isso deixaram de nos atender, de levar até onde nós estávamos as políticas públicas. Nós precisamos correr com a nossa própria sabedoria, buscar um local onde sobreviver, não deixar a cultura morrer, digamos assim. Porque de 1910 a 1939 ficamos fora das aldeias, perambulando pelas estradas até chegar em 1940, quando alguém disse, conversou com o cacique lá do território Cajuel e nos arrumou um espaço para morarmos. Então, a questão de trabalhar a cultura indígena, ela enfrenta muitas dificuldades, né? Tanto pela visão não indígena, né, de um certo preconceito em relação a isso, quanto a questão da própria comunidade, né, devido às mudanças que a gente vem sofrendo no dia a dia, ela meio que rejeitar a questão da cultura indígena. Então, a
a nossa maior dificuldade é convencer tanto a juventude, que é o meu foco de trabalho, a revitalizar, valorizar e a fortalecer a questão da cultura, porque a gente sempre acha o dos outros mais bonito. Então, se a gente for trabalhar a questão da dança, a gente acha os outros tipos de dança mais bonita, a gente nunca acha a nossa bonita. Então, assim, a gente faz uma imersão de volta ao nosso passado para tentar valorizar e fortalecer essa questão da dança e do canto Guarani Kaiowá entre a juventude aqui da nossa aldeia. A gente enfrenta muito, a gente faz um enfrentamento muito forte contra as questões religiosas, né, que imperam nas aldeias e a gente enfrenta muita essa questão de ser discriminados em relação a isso, né, porque eles interpretam que a cultura indígena é demoníaca, que se a pessoa participar de uma dança indígena, ela pode ir para o inferno. Então, assim, são questões bem fortes, mas que a gente tem superado, a gente tem mostrado que a pessoa pode pertencer a uma religião, mas que ela não precisa negar o fato de ser indígena, né, e de praticar, né, as questões pertinentes à cultura. Eu acho que a gente deixou muito, né, de lado a questão dos mais velhos, dos rezadores, das Nyandeçu, que são as mulheres mais velhas que cuidam das plantas, que fazem os remédios. Então, a gente deixou muito isso de lado. Então, a gente demorou muito para valorizar essa fase, né? Então, e é o que a gente está tentando recuperar agora com esse trabalho que a gente faz dentro da escola. Eu sou neta de um cacique e esse cacique ele tinha um sonho também. Ele me deu essa oportunidade de morar numa cidade vizinha onde eu continuasse os estudos, porque lá era até a 4ª série do ensino fundamental. Ele queria que eu me formasse, que essa formação um dia eu iria voltar para a comunidade para tentar colaborar com as outras pessoas, nem que seja com algumas pessoas, mas que foi uma grande missão, assim, de estudar na cidade. Eu fui bem recebida por alguns, mas também eu senti que essa cidade, ela é, assim, muito preconceituosa com os povos Cadiuel. É muito estranho você morar numa cidade e eles não reconhecerem a história daquele grupo que está ali. Então é muito estranho essa didática de como foi formado essa educação sem consulta aos povos indígenas. Então, isso eu acredito que ainda existe nesse preconceito, mas a gente está quebrando muito esses tabus que acontecem no Estado. Um exemplo, os livros didáticos, eles colocaram uma imagem lá de um indígena, né, com uma peninha na cabeça. Então, os desenhos também, por exemplo, o desenho do Pica-Pau, eles fazem várias imitações que eu acredito que sejam preconceituosas. Então, essas pessoas que são preconceituosas, eles já aprendem em casa, ou na TV, ou na escola. Então, hoje está tendo uma didática de tentativa de conserto de um erro do passado. Então, hoje as crianças de 6 anos e 7, na maioria das vezes em escolas que eu já tive algum contato, eles acabam que ensinando os pais sobre aquele povo. Então isso pelo menos está mudando alguma coisa, né? Eu acho que a gente não está numa situação tão pior que no passado. Eu morava numa reserva que era na beira do Rio Paraná, não sei se você já ouviu falar. Uhum. E aí nossa comunidade era na beira do rio. Aí iam construir uma usina hidrelétrica, falaram que ia inundar toda a nossa aldeia. Assim conta a história, né? E aí eu tinha 2 anos quando eu vim para cá, nessa reserva que nós estamos hoje aqui. A antiga CESP fez uma doação para o nosso povo, né? Nossa
nossa comunidade, e aí viemos morar para cá. Aí desde então eu vivo aqui na comunidade. Desde 2 anos eu cresci aqui, estudei aqui, e aqui eu vivo até hoje. Olha, infelizmente na nossa etnia, o que foi deixado de lado assim, que é muito preocupante, é a língua materna, a língua falada, né? Nós só temos 4 falantes e são todos anciãos, são todos idosos. E essa é a parte, às vezes eles se encontram, é muito raro você ouvir a língua falada. Felizmente tem um falante que está registrando tudo em livro didático, vídeos, mas é bem preocupante para nós aqui a língua mesmo. Nós produzimos livros da nossa própria etnia, da nossa própria escola, da nossa própria educação escolar indígena. Então, nós deixamos registrados livros didáticos. Nós estávamos num processo de criação de livro didático para alfabetizar as crianças através da contação de história da nossa mitologia, através dos costumes, a gente faz sobre plantas medicinais, a dança, a pintura corporal. Então, a gente sempre estava ensinando as crianças a nossa cultura dentro da escola, sem a gente precisar falar, isso aqui é obrigado você aprender, não. Eles aprendiam brincando a sua própria cultura. Então, a gente deixou esse legado ali com as crianças. Eu tento ser, para os meus alunos, um reflexo. Sou professora de língua portuguesa, trabalho com adolescentes, né? Eu quero que eles olhem para mim e que eu seja um exemplo para eles de persistência, de insistência e de luta. E de resistência também, porque tento, assim, da maior forma possível, né, nas minhas aulas, ser uma pessoa que faça com que eles reflitam sobre, assim, um futuro, né? O que eles desejam, que eles têm que lutar, não somente ser professores, que eles têm que ocupar espaço, que como eu consegui, todos eles também vão conseguir, mas com muita força de vontade, né? Porque o caminho ainda tá difícil. É muito difícil a gente sair da nossa aldeia, ir para a cidade, estudar dentro de uma universidade que às vezes não está preparada para receber o indígena que estudou durante toda a sua fase dentro de escola indígena. Então é muito, muito desafiante para um indígena sair da sua aldeia e estudar fora. Apesar da gente já estar conquistando vários espaços, mas ainda a gente tem que lutar muito, muito para estar dentro desses lugares. Eu quase não sei falar da minha vida aqui nas áreas urbanas, mas eu sei contar da minha vida na aldeia, porque é o foco, né? Representando o povo, carregando a cultura viva, porque o povo Aticum de Mato Grosso perdeu a língua materna, perdemos o artesanato. Então, hoje, a nossa identidade maior é a dança, né? A nossa cultura. Eu saio a representar o povo nos lugares, nos eventos que tem, nos festivais. Hoje eu trabalho dentro da comunidade, eu faço pão para vender, o meu trabalho é uma mini padaria, um trabalho que a gente criou para poder ser que desenvolvesse um trabalho dentro da aldeia, dentro da comunidade, né? E eu ficar mais perto também da minha mãe, que mora na aldeia. Eu parei um pouco em casa quando eu fiquei grávida e tive o meu filho, né? Eu tenho um filho de 22 anos. Quando ele inteirou 3 aninhos, eu já deixava ele com as tias dele e ia para as reuniões com meu pai. Então, eu sempre fiz isso. Então, assim, quando o meu filho foi crescendo, ele já acompanhava a gente no toré. Eles já, com 5, 6 anos, já aprendeu a cantar o toré, porque tudo hoje nós temos que passar para as crianças, né? Para eles ir aprendendo e carregar, porque a gente não pode se perder. A gente dança o toré, é a nossa identidade mais forte hoje, como o povo Aticum, como o índio, e a gente faz a dança, cantada e dançada. Aí faz um círculo, então, para nós, assim, é um ritual de bastante fé, sabe? É um ritual que traz energias positivas para nós.
que a gente quer, né, que haja respeito, né, com os povos originários, né, desta terra, respeito à sua identidade, à sua cultura, né, aos saberes milenares, saberes tradicionais indígenas, né. Eu venho de uma geração, né, que sofreu muito, né, os meus avós, os meus pais, e eu acabei, né, assimilando, né, toda esse processo histórico, né, de sofrimento dos meus avós, dos meus pais. Bom, com relação ao meu trabalho, eu venho de uma militância, né, do movimento indígena. Iniciei essa militância a partir do direito à saúde indígena, sempre militando, né, na questão da implementação da política de saúde indígena para os povos indígenas aqui no estado. A presença indígena no nosso país, ele é real, né? Ele não é fictício, não é conto, não é mentira. Então, que a sociedade em geral, né, nos conhecesse melhor, né, que somos pessoas, tanto quanto qualquer cidadão brasileiro, né, o que nos difere, né, a nossa língua, a nossa arte, a nossa cultura. Eu acho que a palavra-chave, né, que eu queria deixar, né, para a sociedade brasileira, né, para a sociedade em geral, é que haja mais respeito.